Olá, torcedor do Operário, sejam bem-vindos ao Papo do Boteco. Bom, então hoje aqui com a presença do Felipe Gustavo, repórter aí da CBN, também do Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, Felipe, pela primeira vez aí ao Papo do Boteco. Obrigado pelo convite, Diego, Thiago, e já de antemão parabenizar pelo programa que realmente vem fazendo sucesso, é um projeto muito bacana que vocês vêm realizando. Valeu, obrigado. Presença aqui também do Thiago, nosso presidente da AFA aí. Olá, amigos operarianos, obrigado pela presença aí, Felipe, por ter aceito o convite para participar conosco. Agradecer a vocês aí que estão nos assistindo aí pela TV Comunitária de Ponta Grossa e também aí pela TV JM, do portal JM News aí do Jornal da Manhã, inclusive o qual o jornal aí o nosso amigo Felipe trabalha. E você que também que nos acompanha aí pelas nossas mídias, nas redes sociais, YouTube e no operário.com também, sejam bem-vindos aí a mais um programa. Felipe, muitas novidades de segunda a sexta aí, essa semana do Operário aí, como é que está acontecendo aí? Sabe que o noticiário do Operário é bastante vasto nas últimas semanas. Essa última semana o Operário deu uma pisadinha no freio em relação até a jogadores, mas mesmo assim as coisas estão andando em Vila Oficinas. Tivemos nesta semana o arbitral do Campeonato Paranaense, inclusive com a tabela que já vai estar divulgada até esta quarta-feira. Também em relação à fórmula de disputa que foi mantida, alguns reforços vão chegar, já estão acertados com o clube. Também a parte do jogo treino, tivemos o jogo treino durante a semana que o Operário enfrentou o Grecal, que foi uma das novidades, e eu acho que o mais importante, aí, o que traz mais esperança para o torcedor, com certeza, é o anúncio dos primeiros patrocinadores. Essas foram as principais novidades em relação ao Operário. Bom, vamos começar aí pelos jogadores, né? Então, você disse que teve alguns reforços, né? Foram poucos agora, mas teve, né? Quem que tá chegando aí pro... Então, o Operário fechou com o goleiro Vinícius da equipe do Nacional de Rolândia, goleiro que foi bastante acionado no Campeonato Paranaense. Com certeza, o Nacional foi o último colocado, só conseguiu aquela vitória inexplicada até agora aqui contra o nosso time em Ponta Grossa, né? Então o Vinícius, com certeza, goleiro de time ruim é o que mais trabalha, né? Então... Trabalhou bastante no Campeonato Paranaense, vai chegar aí para brigar com o Marcelo pela camisa número 1 do Fantasma. O Gabriel Pimba também foi confirmado, jogador que pertence ao Atlético Paranaense, teve passagens aí pelo futebol nordestino, pelo futebol japonês também. E o Gabriel Pimba é um jogador do Atlético Paranaense, mas que estava com passagens por outros clubes. Ele joga em que posição? Meio atacante, 23 anos. Então bobeou ele Pimba. É o que se espera. É o que se espera. É a esperança do Operário Ferroviário. E o Charles, também do Nacional. O Nacional teve dois jogadores que se destacaram na campanha do ano passado, foram esses dois. Verdade, eu gostei do Charles Rivers, que foi ele que fez o gol aqui contra nós, né? Exatamente, um jogador rápido, veloz, e o Charles vem por empréstimo, porque o Nacional de Rolândia, obviamente, não ia perder o jogador. Então, de acordo até com as informações do Jorge Nunes, que ele nos passou, o Charles renovou com o Nacional e o Nacional vai emprestar o jogador ao Operário Ferroviário. Então foram esses os reforços da semana. Inclusive, conversando com o gerente geral, o Jorge Nunes, ele nos passava que o Operário agora vai pisar um pouquinho no freio em relação às contratações de jogadores. Por quê? Porque o Operário já trouxe aí mais ou menos 17, 18 jogadores para a próxima temporada. E em relação a isso, agora o Operário vai pisar no freio, olhar o que tem e contratar pontualmente. Aquelas posições em que realmente necessita de jogadores. Tem algumas possibilidades, alguns nomes que ainda estão para vir, né? Que estão um boato aí para chegar, né? Há alguns nomes. Um nome que o Operário estuda e o Jorge Nunes confidenciou que quer esse jogador é o Edu Amparo, que pertencia ao Arapongas. Ele gostaria de contar com esse jogador, mas ainda arrastada a situação no sentido do Edu Amparo. Havia a possibilidade do Davi Ceará, também emperrada essa negociação, porque depende do banco. Então, a negociação do Davi Ceará também está bastante difícil de ser concretizada. E como plano B para o Davi Ceará, a diretoria do Operário tenta ainda uma negociação com o Kaká,
que jogou aqui pelo Operário nesta temporada, teve o seu destaque e ele seria, digamos, um plano B, caso a negociação com o Davi Ceará não seja concretizada. Outro jogador que pode vir é o volante Regis, que é do Atlético Goianiense, e esse viria ao lado do técnico Gilberto Pereira. Bom, ainda falando sobre jogadores, o Operário também teve uma reunião aí com a LA, eles estavam até tentando trazer o Paulo Sérgio novamente aí, né? Teve alguma novidade, teve algum avanço nessa conversa com a LA e o que você tem para nós aí? A princípio as coisas com a LA andaram, mas andam em marcha lenta. Até o momento, a reunião da última semana serviu para acertar aquelas pendências financeiras que ficaram da última temporada, foi a informação que foi passada pela diretoria do Operário, e também em relação principalmente ao nome do Rodrigo Jesus. O Rodrigo Jesus não deve vestir a camisa do Operário na próxima temporada, ele tem propostas de outros clubes, inclusive propostas que, segundo a própria diretoria do Operário, estão acima do teto salarial que o Operário está colocando. Então a tendência é que o Rodrigo Jesus, como ele só é vinculado ao Operário, vale salientar que o Rodrigo Jesus não tem contrato com o Operário, ele é vinculado. Então o Operário até pode atrapalhar a negociação, mas a tendência é que o Rodrigo Jesus realmente vá para outros caminhos. A expectativa é que seja confirmado aí mais alguns nomes, mas isso, acredito eu que isso aí vai ser mais concretizado a partir da chegada do próprio Gilberto Pereira aqui em Ponta Grossa, né, Felipe? Exatamente, inclusive é o que falava o Jorge Nunes, que agora o trabalho vai ficar bem em cima do Gilberto Pereira. Por quê? Porque o Operário foi contratando, lógico, todos os jogadores passaram pelo Gilberto Pereira. Todos os nomes foram repassados para o Gilberto Pereira para ele fazer essa... Ele dava o aval, se contratava ou não. Exatamente, ele dava o ok dele para esses jogadores. Agora é aquela história, o Operário contratou, atacado, e agora vai olhar exatamente as suas carências no seu elenco, aquilo que ainda falta. Por exemplo, o Operário não tem um grande atacante ainda, não teve um nome de um grande atacante. Tem hoje no elenco o Thiago Bispo como atacante e agora o Charles. Tem o Lucas Batatinha, que está vindo do Amador, também é um jogador técnico, mas tem aquela pegada diferente, ainda vai precisar da parte física, e não tem ainda um atacante de nome. E é o que se espera para as próximas semanas. Tudo vai depender da chegada do Gilberto Pereira. Chega ali logo depois da Série B. A Série B acaba dia 30 de novembro, ali pelo dia 2 de dezembro, quando começa o contrato dele, ele estará aqui no Operário Ferroviário. Acho que dá para você repassar aí para os nossos telespectadores quem já são os atletas que estão confirmados no elenco, né, Felipe? Exatamente. Vamos então passar por ordem de contratação, como o Operário foi contratando. Hoje, o Operário para a temporada 2014 tem o goleiro Marcelo, ex-Cianorte, o zagueiro René, que teve passagens pelo Irati e também passou pelo Londrina, o Ítalo, zagueiro que jogou lá no futebol nordestino, o Thiago Bispo, atacante, formado no Paraná Clube, Ederley, lateral esquerdo jovem, lá da Caçadorense, lá de Caçador, Maicon, que é meia, também veio com o Thiago Bispo, é um meia atacante de 23 anos, segundo as informações da diretoria, bate bem na bola o Maicon. Pedro, que é um goleiro mais jovem, deve vir para ser o terceiro goleiro aí do Operário Ferroviário. O Jefferson, que joga como lateral direito e também como volante, da Inter de Bebedouro. Luiz Fernando, essa que foi a pedida do Gilberto Pereira, principal jogador pedido. O Sidney, volante, esse já conhecido da torcida. O Pedrinho, o meia, também conhecido da torcida alvinegra. Marquinhos, que também jogou pelo Operário e é formado aqui na base alvinegra. Correia, lateral direito. Basso, zagueiro, esse também é um nome conhecido. Vitor Hugo, zagueiro que era do Ituano, no Campeonato Paulista. O William, volante, jogador da base do Operário. O Matheus Albuquerque, que é aqui da cidade, também formado. O Vinícius, goleiro. O Gabriel Pimba, meia. E o Charles para o ataque. Esses são os nomes já fechados com o Operário Ferroviário. Esses nomes devem se apresentar em Vila Oficinas entre os dias 25 de novembro até o dia 2 de dezembro, quando realmente começa a pré-temporada. E na quarta-feira nós acompanhamos aí, eu até estive presente lá, vocês da imprensa também, Felipe, aquele amistoso contra o Grecal, aquele pessoal que participou daquele jogo treino ali, vamos dizer assim, era mais pessoal da base, algum pessoal que estava sendo testado? Como é que foi o objetivo daquilo ali? Exatamente, na quarta-feira o Operário fez uma movimentação
lá no campo da Curachique, contra a equipe do Grecal. E nessa movimentação o Operário venceu por 3-1 de virada. Apenas jogadores da base, jogadores que estão em fase de avaliação. Por quê? Porque o Operário dividiu o seu grupo de jogadores que estão treinando aí desde o início de novembro em dois. Um grupo com aqueles jogadores mais rodados, que é o caso do Sidney, do Pedrinho, do Marquinhos, aqueles jogadores que já estão no elenco profissional, e outro, o grupo da base, jogadores sub-15, sub-16, sub-17, jogadores mais jovens. E esses jogadores eles estão em fase de testes, quase como uma peneirada, digamos assim. Eles estão sendo observados, o desempenho deles está sendo avaliado pelo Carlos Nunes, especificamente, porque enquanto o Gilberto Pereira não chega, o Carlos Nunes comanda esses trabalhos. E aqueles jogadores que se destacarem, que tiverem um bom desempenho, vão integrar o elenco do Operário na próxima temporada. Então estarão com o Fantasma de Vila Oficinas no Campeonato Paranaense. E alguns nomes aí têm destaque, alguns nomes já são conhecidos lá daquele elenco sub-18 do ano passado, o caso do Washington, o Careca, também o caso do Baiano, são alguns jogadores assim que se destacam. O Biro, que foi autor de um dos gols, também é um bom jogador. Então, esses jogadores eles estão sendo avaliados, são os jogadores das categorias de base e que devem, alguns deles, integrar o elenco alvinegro em 2014. Começou o jogo treino naquela quarta-feira. Jonathan goleiro, Felipe, Glécio, Biro, Washington, Antônio Carlos, Giliard, Matheus, Baiano, Alisson Farinha e Everton. A curiosidade é que o time do Grecal é treinado pelo Paiva Igor, né? Carlos Paiva, vulgo Igor, que foi treinador aqui do Operário, de triste lembrança para todos os nossos torcedores. E o que mais temos aí? Tivemos os primeiros patrocinadores do Operário. Os primeiros patrocinadores confirmados aí. Tivemos os patrocinadores, os supermercados Tozeto, já fechado com o Operário, e também a Gemad, do grupo Mad Company, também já fechado com o Operário. São os dois primeiros patrocinadores, foram fechados nesta última semana, e o Operário espera fechar todos os seus patrocinadores, pelo menos até esta semana agora, finalizar essas negociações. Por quê? Porque tem que mandar fazer as camisas. Já tem que rodar as camisas para ver se chega aí para venda antes do Natal. Natal. O que não aconteceu na última temporada. Verdade. Então, para não repetir essa falha, o Operário tenta fechar o mais breve possível com seus patrocinadores. Então, Tozeto e Gemad estão já confirmados. E em relação às camisas, também só relembrando que a Action continua como uma fornecedora de material. Outra novidade aí que o Operário deve ter em breve, está bem avançada a negociação do sócio-torcedor com a Ambev. Logo, logo, torcedores do Operário vão poder se associar, pelo menos assim esperamos, porque a situação está bem adiantada. As conversas já estão bem adiantadas, segundo o presidente Pontarolo, já foi enviado toda a documentação à direção de marketing lá da Ambev, e logo, logo o Operário deve assinar esse contrato e terá o seu sócio-torcedor em parceria com a Ambev, que é aquele sócio-torcedor como um clube de vantagens. O torcedor se associa, paga em dia a sua mensalidade e, teoricamente, aquilo que ele paga, ele recebe em produtos, supermercados, em compras, ele consegue receber descontos. Então, você paga a mensalidade para o seu clube e, ao mesmo tempo, consegue, então, trazer benefícios em descontos de produtos da Ambev e de outras marcas também. A Gemad, será que vem para ser o patrocínio principal, o Master aí, ou não tem essa informação ainda? Essa é a grande questão. O Operário não confirma se a Gemad será realmente o patrocinador Master ou não. Então, está em aberto. Mas é provável que seja, né? Eu imagino que ela vai querer manter o que fez ano passado aí, né? Até porque a marca está estampada no estádio inteiro aí já. Exatamente. Né? Talvez até queiram aumentar um pouco aí o valor do patrocínio, né? De acordo com o que o Operário está pedindo aí, para tentar manter o nome no espaço principal aí da nossa camisa. Né? Exatamente. Então o Operário não confirmou a informação ainda, mas há a tendência de que a Gemad continue como a patrocinadora Master. O Operário que tenta renovar já com os patrocinadores que estão atualmente na camisa e também tenta trazer outras negociações, aí caso das empresas que virão a Ponta Grossa, caso da DAF, também o Madeiro é uma possibilidade, são conversas que estão em andamento, mas concretizado mesmo, que a gente pode passar de concreto até esta data, é o fechamento com o Tozeto e também com a Gemad.
O que mais que você tem para nós aí, Felipe? Então, De novidade? comentando de elenco, é uma curiosidade até dos torcedores do Operário em relação ao Patrick, também volante, formado na base do Operário, e que o torcedor tem vontade de rever o Patrick com a camisa do Operário. O Patrick estava balançado com algumas propostas, teve algum destaque ali do Caxias, do Rio Grande do Sul. Hoje, a parte dele pertence à LA Sports, então ele tem 40% vinculado à LA Sports. O Patrick, a situação dele é que o Operário está em conversas com ele. Eu ainda não bati o martelo em relação ao Patrick, porque da diretoria a gente não recebeu uma resposta oficial em relação ao Patrick. Ele está em negociações com o Operário. A vontade do Operário é de continuar com o jogador. Ele tem contrato com o Operário, diferente do Rodrigo Jesus, por exemplo. O Patrick ele tem contrato com o Operário. Então as negociações com o Patrick estão em andamento. Agora, esperamos que o jogador também tenha vontade de vestir a camisa do Operário, porque muito se falou, muito se especulou que o Patrick não estava com vontade de vir ao Operário Ferroviário. Eu acredito que mais algumas conversas e o Patrick, por ter esse contrato até para a próxima temporada, ele venha e cumpra. Até mesmo porque o Correia, lateral direito, também já fechou, é da mesma safra do Patrick. A gente acredita que mais algumas negociações aí durante a próxima semana que o Patrick possa ser batido o martelo em relação a ele. E se vier que venha com vontade, né? Claro, Que principalmente. deixe de firula e jogue bola, né? Bom, sobre os ingressos, você tem novidade também? Questão de preço? Exatamente, nós trouxemos as informações do arbitral do campeonato. Como o torcedor já bem sabe, o arbitral aconteceu na última semana, na semana passada, lá no início da semana. Não trouxe surpresas em relação à fórmula de disputa, mas o torcedor que mais interessa é a parte de ingressos. Foi estipulado já no arbitral do Campeonato Paranaense que os valores mínimos, R$20 a entrada inteira e R$10 a meia entrada. Então, esse é o valor mínimo a ser cobrado. Mas há a possibilidade de promoções em relação aos ingressos. Então, se a diretoria do Operário tiver o interesse, ela vai poder colocar em promocionais, depende do jogo. E aquilo que o Jorge Nunes falou já aqui mesmo, aumentar ingresso só contra time grande, realmente, né? Times da capital e só para por aí. Bom, isso é uma notícia boa, porque ano passado até a gente comentou no mesmo programa com o Jorge Nunes aí, que teve aquela bagunça com o preço do ingresso, mudava a cada momento, né, e tal. Então é bom a gente já ver que o Operário também está se mexendo, se mobilizando com isso daí também, né, com esses preços para manter um valor fixo aí, talvez até valores promocionais também, como você disse, né. Ele não vai poder ser um ingresso muito barato por causa do sócio torcedor também, né. Então o sócio torcedor, pelo que a gente conversou, vai ter 3 tipos de preço. Um de R$20 por mês para aquele torcedor que não mora em Ponta Grossa, que só não vai daí ter direito aos ingressos, vai poder ter o direito aos descontos na sua cidade e colaborar com o clube. R$40 para o torcedor de arquibancada geral e R$100 para superior. É o preço proposto aí que não está batido o martelo ainda, mas é o que está sendo negociado para fechar nesses valores aí. Então, R$40, 2 ingressos já vai ser R$20. Eu acredito que o ingresso normal de uma partida vai ser aí perto disso também, R$25, alguma coisa assim, né? E a tendência é que o Operário tenha... Vão ser 6 jogos na primeira fase, dentro de casa. Então, por mês, pelo menos aí uns 3 jogos. Porque até final de fevereiro o campeonato já deve se encaminhar às quartas de final. Então, tiro curto. Lembrando ao torcedor que o campeonato começa no dia 19 de janeiro e vai terminar no dia 13 de abril, a imposição então, que a CBF colocou em virtude da Copa do Mundo. E por isso mesmo que economicamente o Operário terá que estudar a implementação do sócio torcedor por um preço e o ingresso, a tendência é que não fique tão barato, porque senão não compensa, teoricamente, o torcedor se associar, sendo que no final das contas o ingresso seja mais barato, o ingresso avulso. Então, não tem lógica, né? Exatamente. Então, tudo isso será bem estudado, porque o sócio-torcedor, a partir do momento que ele paga uma mensalidade, ele tem que ter uma vantagem em relação ao torcedor que não é sócio. E além das vantagens, digamos, extra-jogo, como descontos em camisas, em uniformes e por aí adiante, em brindes e tal, o ingresso também é o que mais conta, é o que mais pesa, acho que no orçamento, e é o que mais pesou nas últimas temporadas, quando o Operário não definia exatamente o preço dos seus ingressos.
Bom, então encerramos aqui o nosso primeiro bloco com a presença do Felipe Gustavo. Felipe, obrigado pela sua presença aqui, por trazer as novidades do FEC para nós também. E esperamos que você compareça mais vezes aí, trazendo cada vez mais novidades também para a gente. Obrigado pelo convite novamente e novamente vou parabenizar pelo programa, porque não é um trabalho fácil de vocês, o que vocês fazem, é um trabalho que exige fôlego, fazer um programa semanal. Muita gente eu acho que desconfiou no meio do caminho que vocês pudessem furar alguma vez e até agora são 15 programas. 15 programas já. 15 programas e sempre indo. E parabéns aí por abrir mídias, além da internet, também estar na TV comunitária, no JMTV. Para mim é satisfatório estar aqui com vocês, ao lado de vocês, passando para o torcedor as informações atualizadas do Operário. E lembrando que hoje nós estamos gravando num sábado, mas já temos a tabela do campeonato. Nesta quarta-feira, o Operário já sabe contra quem estreia no Campeonato Paranaense. Maravilha. Bom, então, vamos a um rápido intervalo com o nosso apoiador cultural. Voltamos na sequência aí, no lugar do Felipe Gustavo aqui, o Robson Mello, nosso diretor também aqui da AFA. Então, até daqui a pouco. Tome pra refrescar o calor. Tome pra matar sua sede de sabor. Tome bem gelado de canudão no copinho, com polpa de frutas, vitaminas pra você. Tome o sabor da fruta, o novo sabor do verão. Tome o sabor da fruta, o novo sabor do verão. Tome um refresco com sabor da fruta. É da Ninfa. Então voltamos ao nosso segundo bloco com a presença do Robson Mello. Que seja bem-vindo, Robson, mais uma vez aí ao Papo do Boteco. Bom dia, Diego. Bom dia, Thiago. Bom dia, espectadores da TVA. Bom, então agora tivemos aí no primeiro bloco as notícias, as novidades do Operário aí com o Felipe Gustavo, do Jornal da Manhã e da CBN, né? Sobre o que você ouviu aí, Robson, o que você tem para dizer para nós aí? Qual que é o teu posicionamento aí? Primeiro a respeito dos jogadores, você acha que são boas contratações? Tá faltando um goleiro, porque os dois goleiros que estão vindo aí, a gente sabe que goleiro de time pequeno é bem acionado, mas falta um nome ali, grande. Falta o nome de um bom atacante e um lateral esquerdo. Que o Correia na direita me tranquiliza. Agora faz falta um lateral esquerdo. A gente precisa de um lateral esquerdo porque é a função específica do time ali, jogar pela esquerda. Então, isso, quanto a jogador, a gente sabe que a vinda do Gilberto vai trazer, vão chegar mais jogadores. Mas esse é o meu medo, um grande goleiro, um nome para defender. Bom, o Felipe falou que agora são contratações mais pontuais, né? Porque o Operário foi contratando um pacotão de jogadores, aí agora vai tentar coisas mais pontuais, talvez alguns nomes mais conhecidos, alguns nomes mais fortes aí, né? É o que a gente espera, né? Aos boatos do Paulo Sérgio vindo, aos boatos da volta do Kaká, isso. Paulo Sérgio eu ainda acho meio difícil, eu acho que ele é bem ali, hein? O Paulo Sérgio já é uma situação um pouquinho diferente por causa do salário. Só que a gente sabe que há o interesse do Operário passar para frente Patrick e Jesus que estão fazendo corpo mole, fazendo manha para vir para cá, então dispensa os dois. Até porque não podemos ter dois Jesus no Operário. Não. Já tivemos um Jesus, que foi Jesus Clênio, agora se tiver mais um Jesus. Jesus é um só e é só o Clênio. Pronto. Então deixa... Na terra, né? E quanto a isso, por mim, passava Jesus pra frente, passava o Patrick pra frente, que tá se achando estrelinha demais, então passa pra frente e traz o cara que veio aqui e jogou bem pra caramba. E tem essa notícia aí que saiu nos comentários aí que o Reinaldo Mineiro tá em recuperação, ninguém achava, ninguém acreditava por causa do tamanho da lesão dele, então bola pra frente. Eu acho que tem que trazer Paulo Sérgio e mais um goleiro. Cogitou-se o nome do Carlão, mas a gente não sabe a que pé anda isso. Já pensou Paulo Sérgio e Reinaldo de volta aí? Reinaldo acho que bichado joga muito melhor do que qualquer. Muito perna de pau. Ixi, temos muitos, né? Bom, outra notícia que o Felipe trouxe para nós também é a respeito dos patrocínios, né? Alguém sabe o que aquela empresa de marketing está fazendo no Operário? Eu até agora não vi nada. Deixaram vazar o site, deixaram vazar o escudo, programaram uma coisa, até agora não fizeram. Fizeram a programação de lançamento de site, de lançamento de escudo.
até agora eu não vi nada. Pelo jeito não vamos ter nenhum lançamento oficial de nada, né? Pelo que a gente já viu aí, Ah, que o pelo site que- já tá no ar, né? A torcida toda praticamente viu. O site até tá meio capenga ainda, né? Tem algumas- estão ajeitando Estão no andar da ajeitando. carruagem aí, né? É. No andar da carruagem as melancias se ajeitam, né? Então, pra mim, até agora, eu não vi nada. Essa empresa de marketing aí, se foi contratado, a gente sabe que a Ideia 3 é uma empresa que tem, é uma agência que tem nome em Ponta Grossa, já tem uma caminhada grande, mas com marketing esportivo até agora eu não vi nada. Eles iam trabalhar mais na questão aí Dos de patrocínios, tentar contratação trazer dos patrocinadores. Mas né? e aí, a gente sabe que a Gemad já fechou, a Gemad já veio do ano passado. O Álvaro lá do Grupo Madecomp já tinha deixado pré-acertado para esse ano. A Frisia, se acertar, também já era pré-acerto do ano passado, por causa da amizade do presidente Pontarolo com o pessoal da Frisia. Tozeto nem O se Tozeto nem Já se tá. fala, que é do ano passado também. E a gente sabe que o Grupo Tozeto faz um bom tempo que é patrocinador oficial do Operário. Por mim, eu não vi nada demais, não. Até agora, foi falado em DAF, foi falado em Ambev, foi falado em um monte de empresa aí que tá vindo para Ponta Grossa e até agora eu não vi nada. Até agora o prefeito falou de ajudar e fazer contato com as empresas. Ó, fecha-se agora. O material tem que ser produzido até no máximo dia 10 de dezembro. Para estar em Ponta Grossa, para o Operário ter uma capitalização de verba, para não acontecer o que aconteceu ano passado. As camisas chegarem sem patrocínio master, dia 23 de dezembro, às 10 horas da noite. Aí o Operário sai perdendo. Bom, quando a gente fala em marketing, o que você pensa? Você pensa aí nos produtos do Operário, né? Até agora a gente não viu nada. Mas a gente sabe que tá cedo ainda também, né? Na verdade, se nem as camisas não estão aí também, provavelmente vai começar uma circulação de produtos aí em dezembro ou janeiro, né? Provavelmente. Então, Aí você pensa também na propaganda, né? Até agora. Que a gente também talvez vá começar aí a partir de dezembro alguma coisa. Então a Falando gente em também vai dezembro e em expectativa. propaganda, nós temos que convidar os nossos amigos aí que nos assistem para participar do bingo. Do bingo. Então o bingo é dia 8 de dezembro, um domingo, às 5 horas da tarde. Você pode concorrer aí, você vai concorrer a 2 carros Celta 0 km. Vai ser no mesmo dia do jogo amistoso do Operário contra o Serrano de Prudentópolis. Então você compra a cartela, tem direito de assistir o jogo e aí ainda pode sair com um carro 0 km para sua casa. Então todos os torcedores operarianos têm a obrigação de comprar aí uma cartela e pelo menos vender aí mais uma para algum parente seu aí para ajudar o Operário nessa situação aí, que é um dinheiro que necessita para dar uma alavancada aí no time. Como eu já disse no programa anterior, são 2 Celtas, mas como um é meu, então o resto da torcida vai concorrer a um Celta só, né? Então não sobrou nada. porque E aquela o outro é meu. televisão, então- a gente espera que todo torcedor operariano também traga ela aqui Se pra AFA pra gente mobilize, assistir isso. um joguinho, porque a gente só tem uma aqui, a gente só pode assistir um jogo por vez, então a gente precisa assistir necessariamente 2 jogos no mínimo aí, né? Bom, tempo curto, tiro rápido, então vamos fazendo nossos encerramentos aí, né? E, bom, Robson, teu recado pra torcida aí? Meu recado é que o torcedor operariano fique atento essa semana aí, porque sai a tabela, e que já comece a se programar com relação ao sócio torcedor, que vai ser uma boa para a torcida aí, e a gente quer ver o Germano Krieger cada vez mais cheio. E outra, camisa do Operário, nada de camisa de outros times não. Jogo do Operário, camisa do Operário. A AFA vai fazer uma campanha esse ano de que jogo do Operário, camisa do Operário. Nada de camisa de Atlético, Coxa, Inter, Flamengo, Corinthians e nada. Nada disso. Preta. Ponte Juventus Preta. de Turim pode? Não, pode não. É o jogo do Operário, é camisa Muito do menos a Operário. Fiorentina. Não. Camisa roxa aqui não. Campeonato Paranaense dá D10 no Campeonato Italiano, né? Então... O Thiagão já titubeou aí. Bom, Thiago, teu recado pra torcida. Agradecer a vocês aqui que participaram conosco, vocês que nos tiveram a paciência de nos aturar até o momento aí. E convidar vocês também para assistir aí na próxima quarta-feira com mais novidades aí sobre o nosso Operário Ferroviário Esporte Clube. Um abraço. Maravilha, então até a próxima. Tchau. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Papo de Boteco. Não, mas a gente tem que mudar a abertura. Não, melhor campeonato italiano. O que é o campeonato italiano? O cara é campeão. Para de falar que nós estamos fotografando. Né? Fala,